Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir como você pode ter mais prazer na vida e cultivar um tempo para você aprendendo a cantar como você sempre quis, com qualidade técnica, segurança e liberdade artística. E eu digo que isso é possível não só porque eu vivo essa realidade, mas porque vários dos meus alunos e alunas nos últimos anos experienciaram o prazer de cantar para si mesmo, para os outros, no happy hour entre amigos, no karaokê depois do trabalho, enfim, em vários lugares onde eles quiseram se realizar cantando. E antes da gente começar efetivamente, vamos dar uma olhada na realidade para ver se tudo isso realmente é possível. E para te contar como tudo isso é possível, eu fiz um rápido exercício reflexivo sobre como é que se aprendia a cantar de uns 70 anos para trás até agora, principalmente no canto popular, que é o que eu ensino. E aí eu lembrei que quando eu li a biografia da Elis Regina, do Júlio Maria, chamada Nada Será Como Antes, lá ele descrevia como que a Elis começou a cantar. E logo no começo, o Júlio Maria descreve como era a relação da Elis e da família dela com a música. E como que ela aprendeu a cantar com a Rádio Nacional lá nos anos 1950, que quando estava em família, ligava o rádio e aí ela ouvia Ângela Maria, Calbi Peixoto, Francisco Alves e começava a tentar imitar o que aqueles cantores faziam e que hoje a gente chama de ajustes, que é uma coisa que um pouquinho mais pra frente nessa aula eu vou aprofundar mais com você. Paralelamente a tudo isso que estava acontecendo aqui no Brasil, ou seja, naquela época, dos 1950 para cá, a gente teve Jovem Guarda, a gente teve Tropicália, a gente teve o rock dos anos 80 e assim por diante, até chegar aqui hoje. Paralelamente a tudo isso que estava acontecendo, estavam sendo produzidos os primeiros estudos científicos sobre voz cantada e sobre como ensinar a voz cantada, como ensinar canto com perspectiva científica. E isso foi muito influenciado pela tendência europeia de dar aulas de canto com bases científicas. Então, dentro desse contexto, já tinha aqui no Brasil uma vertente ocupada em entender, em compreender cientificamente todo o processo do cantar. E aqui é super importante dizer que se a gente tem uma maneira científica de compreender esse processo, significa que a gente consegue replicar esse processo. Porque ciência é isso, você sabe que se você fizer X coisa, vai acontecer Y coisa. Então isso facilita muito o trabalho de quem dá aula, no caso eu, e isso também facilita muito o trabalho de quem está aprendendo a cantar, porque torna mais preciso e mais seguro todo esse processo. Além de tornar o cantar com qualidade técnica mais acessível a todas as pessoas. Então a gente pode entender na prática que não é só quem nasceu com o dom que pode cantar. Principalmente porque de uns 35 a 40 anos para cá, ou seja, 1980 para cá, se entendeu que como a nossa música popular brasileira tem uma complexidade muito grande de estilos, era necessária a estruturação de uma aula de canto que pudesse satisfazer todas essas necessidades. Porque a colocação de quem canta bossa nova, por exemplo, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. É muito diferente de quem vai cantar um Aerosmith, por exemplo. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Enfim, e assim por diante. E aí teve um boom de pesquisas, de parcerias de professores de canto, com fonoaudiólogo, com médicos otorrinolaringologistas, tudo isso para a gente entender cada vez mais como é que funciona a nossa voz cantando e para tornar mais acessível, mais prático e mais prazeroso o processo de quem canta. Então a gente pega esse conhecimento produzido pela ciência vocal e aplica para você que quer cantar MPB, que quer cantar gospel, que quer cantar sertanejo, que quer cantar rock, que quer cantar metal, enfim. Coloque aqui qualquer estilo que você queira cantar. Dito isso, eu quero te contar para quem é essa aula.
e essa aula é para 3 tipos de pessoas. Para quem gosta de cantar desde sempre e até teve uma banda na época da escola ou cantava na época da escola com os amigos, mas precisou deixar esse prazer de lado por conta das responsabilidades da vida, muitas vezes por conta de excesso de trabalho ou por responsabilidades com a família, por falta de tempo mesmo, mas sente que esse é o momento de você retomar esse prazer para você construir um momento na sua rotina só para você e que também de uma certa maneira, por mais que você fosse fazendo outras coisas na sua vida, você sente que a música tá sempre ali, te chamando para você falar, né? Te chamando para você dar uma atenção para ela. Segundo tipo de pessoa, para quem tem vontade de cantar, mas tem vergonha da própria voz e por isso precisa de um ambiente seguro para se desenvolver. Às vezes você é alguém que ouviu em algum momento da vida que sua voz era feia, que você não tinha afinação, que você não tinha jeito para cantar. E por não ter tido contato com uma professora de canto que te orientasse verdadeiramente, acabou tomando tudo isso que as pessoas falavam como uma verdade absoluta e até mesmo disse para si: eu não tenho jeito mesmo para cantar e assim que é. Né? Mas mesmo assim também sente que lá dentro sempre nutriu esse desejo, ainda que escondidinho, né? E agora tá afim de colocar toda essa voz para fora. E essa aula é para você também que é artista e precisa aprimorar ou deixar a sua técnica vocal em dia, que precisa estabelecer uma base forte para sua voz, ao mesmo tempo em que sente que precisa dar uma retomada no prazer de cantar, sem estar o tempo todo produzindo. De lembrar que a sua voz não é só um instrumento do seu ganha-pão, mas que ela também é você e que por isso ter um tempo para ela, sem a obrigatoriedade do trabalho, é também ter um tempo para você. E para te inspirar no seu processo, eu quero te mostrar um trechinho dos meus alunos e alunas cantando no Show Camaleão, que foi um show que a gente produziu juntos, em que eles escolhiam o seu artista favorito para homenagear. Então dá uma olhadinha. Quero ser prudente, sempre ser correto. Quero ser constante e sempre tentar ser sincero. E queremos fugir, mas ficamos sempre sem saber. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make that Texas Bama. I like my baby hair and afro. I like my Negro knows the Jackson like Costco. On all this money, but they'll never take the country out. I got hot sauce in my bag, swag. Minha dança, os meus traços de chuva. E o que é estar em paz? Pra ser minha e assim ser tua. Quando já não procurava mais. Por divinos olhos teus vestidos d'água. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always gotta talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer.
coisa linda, gente, não tem jeito. Eu sou muito, muito, muito orgulhosa de todas essas pessoas e do processo que eles tiveram que passar e dos obstáculos que foram aí transpostos para fazer toda essa boniteza aí que vocês viram. E eu quero te deixar também com um gostinho do que é a sensação de ter feito tudo isso. Tô me sentindo bem feliz, eu acho que foi um desafio pessoal por conta da minha timidez, né? De cantar e me apresentar em público. Eu gostei bastante, a Paula foi surreal, assim, na minha preparação e tudo mais. Eu acho que a música me ajudou muito, não só pessoal não, né? Principalmente pessoal. Eu acho que é uma terapia pra mim e foi muito bom. Nossa, foi muito emocionante, foi legal incorporar esse ídolo que eu tenho ali no palco, uma música que eu sempre quis cantar, maravilhosa. E sei lá, e aí vem a galera assim prestando atenção, e não na beira da cadeira, ali na frente. E aí depois você vê os aplausos, é uma experiência única. Então foi realmente uma experiência. Eu tô sentindo adrenalina total, muita felicidade de ter participado. A Paulinha dá oportunidade pra gente pra caramba, confia na gente no nosso trabalho e, sei lá, na hora é mais curtir, errei umas letras aí, mas tá tudo certo, acho que deu pra dar uma disfarçada. Foi ótimo, eu amei. Parece que foi muito rápido, não sei o que eu tô sentindo. Meu coração tá mil, espero que não tenha transparecido a minha voz. Eu acho que eu tremi um pouco, mas é isso que deu pra fazer. É isso, tô feliz. E como começou a minha história na música? Só para você ter um pouco do contexto de como nasceu o Cante Como Sempre Quis. Eu não nasci sabendo cantar, eu tinha uma certa aptidão sim, mas eu precisei, para cantar bem, me desenvolver também em aulas de canto. Eu comecei a estudar canto com 14 anos, fiz uma formação de 3 anos e já no final do segundo ano eu já tinha noção, eu já sabia que eu queria dar aulas. Eu admirava muito minha professora e quando eu contei para ela que eu queria dar aulas, ela me abraçou, mesmo como uma pupila, e aí foi me ensinando tudo o que ela sabia, para além daquilo que eu recebia como aluna. E também acabou, obviamente, cobrando mais de mim como aluna ali, enquanto eu estava me formando com ela. E aí, logo depois que eu me formei no método da escola, surgiu a oportunidade de dar aulas, inclusive lá. Então eu comecei substituindo alguns professores e professoras que às vezes precisavam faltar, e não demorou muito para eu ter minha primeira turma. Era de sábado de manhã, e eu lembro até hoje dos meus primeiros alunos. Então era uma turma com 5 alunos. Tinha o André, a Cris, a Marissa, a Natália e a Camila. Eu lembro deles até hoje, tenho contato com eles até hoje. Então eu estava indo super bem profissionalmente. Eu tinha 18 anos e eu já estava empregada na música, o que é uma coisa super difícil. E bem nesse momento, um ano depois, eu tive um baque na minha vida pessoal que me desestruturou completamente e que acabou também influenciando em tudo que eu me tornei hoje. E esse baque foi a morte da minha avó, que foi a minha mãe. Então eu tinha 19 anos e acabei perdendo por causas naturais, né, por idade mesmo, mas acabei perdendo a pessoa mais importante da minha vida, que era minha mãe, que era o sinônimo de carinho pra mim, de amor, de felicidade, de ter alguém com quem você pode contar. Enfim, foi bem nessa época também que eu tava prestando vestibular. E eu me lembro que ela faleceu no dia 12 de novembro e um mês depois eu tava prestando a prova específica de música, então foi super difícil, ainda de luto, enfim, sofrendo pela morte dela, pela perda, e precisei encarar isso, né? Racionalmente eu sei como eu passei na prova, mas emocionalmente não entendo até hoje, porque o fato é que eu tava destruída, absolutamente destruída. Mas acabei em 2012 entrando no curso de licenciatura em música na Unesp. E essa perda, junto com outras histórias difíceis que eu tava passando, me levaram a ir fazer terapia.
E aí que eu conheci o trabalho de um autor que fez toda a diferença em como eu canto, em como eu ensino a cantar. E esse cara é o Carl Jung, criador da psicologia analítica e da teoria do inconsciente coletivo, que muito basicamente divide o inconsciente em camadas. E aí a gente tem a nossa camada do inconsciente pessoal, onde trata das nossas histórias, e a gente tem o inconsciente coletivo, por onde passam também histórias coletivas, histórias universais, que também fazem parte da nossa vida. E essas histórias são representadas por arquétipos. E os arquétipos estão presentes nas artes, na cultura e, inclusive, na música. E quando eu comecei a refletir na terapia questões relacionadas ao meu ofício, e não tem jeito, quando a gente vai para terapia, os assuntos do dia a dia, como o trabalho, aparecem na terapia. Eu tive a oportunidade de lidar com pontos cegos que eu não estava conseguindo ver no meu dia a dia, que interferiam diretamente na minha performance. Porque eu já tinha uma técnica excelente na época. Imagina, se eu já era professora, tinha entrado na faculdade, a técnica tinha que ser boa realmente. Mas sempre que eu ia me apresentar, eu ficava muito nervosa, principalmente quando tinha uma figura de autoridade na plateia. E eu não sei se você já passou por isso cantando ou falando em público, mas antigamente, só de pensar em me expor publicamente, já começava. Mão suando, vontade de fazer xixi, em dias difíceis até uma dor de barriga acontecia. E quando chegava o momento, realmente, assim, pisei no palco para me apresentar, dava para sentir desde a sola do meu pé até o último fio de cabelo, os músculos enrijecerem, ficar tensa. E essa tensão, inevitavelmente, me prejudicava, porque gera aquele nó na garganta, né? De parecer que a voz não sai. E aí, toda vez que isso acontecia, a minha primeira resposta era dizer: preciso de mais técnica. Não tô perfeita ainda, preciso estudar mais, preciso me empenhar mais. E, inusitadamente ou não, esse comportamento piorava ainda mais os meus sintomas. E aí, depois de bater muito a cabeça e de brigar muito com isso, eu finalmente entendi que o meu problema não era técnico, era um problema emocional. Aí, por meio dessa experiência, acabei pensando: nossa, cara, acho que existem questões emocionais que impedem a gente de se expressar plenamente cantando. Então eu fui estudar e, junto com a faculdade, eu fiz cursos sobre a teoria junguiana, e inclusive o meu TCC foi sobre a psicologia junguiana integrada com o cantar, com o fazer arte cantando. E se você for parar para pensar, fazer terapia, se conhecer, abrir a cabeça para uma nova visão de mundo, é meio assim essa experiência de você mirar num lugar e acertar no outro, né? Você mirar onde quer e acertar onde não quer. E aprender a cantar é um pouco assim também, porque às vezes você mira numa coisa, você tem um problema, o que a gente poderia chamar de sintoma, e você acha que tem um motivo X, mas quando você vai aprender a cantar, você vê que o motivo é Y e o buraco é muito mais embaixo. E aí eu comecei a perceber que cantar tinha 4 pilares e não só 3, como eu tinha aprendido anteriormente, que eram técnica vocal, percepção auditiva e teoria. Então, eu adicionei algumas coisinhas aí no meio do caminho. E um dos erros que as pessoas mais cometem, e às vezes isso não é necessariamente um erro, mas acho que é um status quo que se estabeleceu e a gente está aqui para dar uma quebrada nesse status quo. As pessoas não sabem como funciona a própria voz. Então, muitas vezes a gente usa a voz o dia inteiro, em várias situações do dia a dia, para se relacionar com as pessoas. Às vezes você pode ter um trabalho em que você usa ela o dia todo, literalmente, para trabalhar, e não sabe como a voz é produzida, não sabe como funciona tudo isso que está acontecendo dentro de você para produzir esse som que está chegando para outras pessoas. E não saber como se usa a voz, principalmente para cantar, gera esses 3 problemas aqui.
perder o ar no final da frase enquanto está cantando. Então, sabe quando você está cantando e chega naquele final de frase que você já não tem mais ar para terminar aquilo que você está cantando? Segundo problema, ficar com aquele rouquinho na voz, seja depois de cantar ou no final do dia. Tudo isso por cansaço vocal. E terceiro ponto, aquela sensação de voz para dentro. Parece que a voz não sai. Parece que às vezes com quem você está conversando, a pessoa não entende muito bem o que você está falando, ou não entende sua dicção quando você está cantando, não consegue entender muito bem a letra. E tudo isso, esses 3 problemas que eu citei, tiram o seu prazer de cantar, porque cria uma barreira muito grande entre o que você quer dizer e entre você realmente conseguir se expressar. E aqui entra o que eu chamo no Cante Como Sempre Quis de STV, Santíssima Trindade Vocal. E esse nome ele é tão inusitado porque tudo isso é muito, muito, muito importante, e eu tenho certeza que com esse nome você não vai esquecer de jeito nenhum. O STV é a base da consciência corporal, que é um dos 4 pilares do meu método, que eu vou te explicar todos eles um pouquinho mais no final dessa aula. O STV tem 3 partes que funcionam juntas, e o nome delas são suporte respiratório, fonte e filtro. Ai, Paula, não sei o que é isso. Calma que nós vamos chegar lá. Quando a gente inspira, o ar entra pelo nariz, ele vai passar pela nossa faringe e vai chegar na laringe. A laringe está bem aqui e ela é a nossa garganta. E a prega vocal ou corda vocal está bem ali na nossa garganta e ela vai encontrar, o ar vai passar por ela abertinho assim. Então finge que a gente fez um corte bem aqui nessa região minha, abaixo do meu queixo, e você está olhando de cima. Olhando tudo isso de cima, você vai encontrar minha prega vocal aberta, enquanto eu estiver respirando. Esse ar vai continuar o seu caminho pela traqueia, ele vai chegar nos pulmões, vai fazer a troca gasosa. Na expiração, que é quando esse ar vai sair de você, ele vai fazer o mesmo caminho que ele percorreu, só que na hora de passar pela nossa garganta, pela nossa laringe, ele vai encontrar, como a gente quer cantar, ele vai encontrar nossa prega vocal fechada. E fechada, ela vai fazer este movimento aqui. Esse ar vai exercer uma pressão que vai fazer essa prega vocal se movimentar, e aí é nesse movimento da prega vocal que a gente produz o som. Então veja bem, do que a gente precisou para a prega vocal emitir esse som? A gente precisou de ar. O ar é o combustível da nossa voz. Sem ar não tem voz. Por isso que a gente precisa de um suporte respiratório para que a nossa voz saia, para que a nossa voz seja produzida. Então, quando esse ar chega lá na prega vocal e vence a pressão da prega vocal e produz um som, a gente precisa saber que dentro da nossa laringe tem muita coisa acontecendo para que esse som seja produzido. Se você está cantando uma nota grave, tem um músculo encurtando a sua prega vocal. Se você está fazendo uma nota aguda, tem um músculo alongando a sua prega vocal. Então ali naquela fonte, bem aqui, e por isso que tem o nome de fonte, porque é a fonte do som, está sendo produzido um som que é uma nota, e é quando a gente produz uma sequência de notas que a gente está cantando. Se a gente tem todo esse mecanismo super sofisticado dentro da gente, então a gente não precisa fazer força para cantar. A gente precisa saber usar tudo o que a gente tem e saber usar aquilo no momento certo. Só que não para por aí. Então imagina que de novo, nós perdemos a cabeça aqui e a gente só tem da laringe para baixo. Fingindo que você estaria aqui ainda, mesmo sem cabeça, a gente teria um ar, certo, do suporte respiratório passando pela prega vocal, emitindo um som, mas sem uma mensagem.
sem que se tenha uma letra sendo cantada, porque esse é o papel do filtro, que é a terceira e última parte do STV. E esse filtro é composto de todas as partes com os nomes mais estranhos possíveis que a gente tem aqui dessa parte do pescoço para cima. Então nessa parte a gente tem a laringofaringe, que é mais ou menos aqui. A gente tem a orofaringe, que é o lugar por onde a comida entra na boca. A gente tem a nasofaringe também. E a gente tem umas coisas que são mais conhecidas pra gente, que são a língua, que é um músculo que vem até aqui embaixo. A gente tem os nossos dentes, os nossos lábios, a abertura da boca, que tem um músculo que é responsável por isso, que é o masseter, um músculo que fica exatamente aqui. E a gente usa tudo isso, a gente usa o filtro, literalmente, para filtrar a nossa mensagem para que ela chegue de maneira adequada e compreensível para quem está nos escutando. E agora, toda vez que você for cantar e estiver lá perdendo o ar no final da frase, você vai olhar para o STV, vai lembrar do STV, e vai pensar, será que a minha respiração, minha fonte e o meu filtro estão fazendo o trabalho deles? E é claro que para a gente ver uma evolução no longo prazo, existem exercícios específicos para cada uma dessas partes. Mas só de você saber que tudo isso existe, de você olhar para o seu corpo enquanto você está cantando e perceber que essas três partes acontecem em conjunto, isso já vai dar uma pequena, mas significativa mudança na maneira como você está cantando. Porque para cantar, a gente precisa olhar para a gente precisa lembrar que a gente é um corpo. E aí, com o tempo, você vai aprendendo a olhar para você e percebendo qual dessas três partes está em desequilíbrio. E é nesse desequilíbrio que você pode focar para trabalhar e para melhorar, tornar mais prazeroso o seu canto. E eu não sei se você se lembra, mas no comecinho dessa aula eu falei que a Elis Regina fazia ajustes quando ela estava tentando imitar os cantores enquanto ouvia a Rádio Nacional. Esse imitar é justamente fazer os ajustes de fonte e de filtro que esses artistas faziam para cantar. Então, naquela época, se aprendia a cantar praticamente na raça, ouvindo e imitando. Hoje, o ouvir e imitar também tem um papel importante, mas a gente também sabe o que cada coisa faz no nosso corpo e na nossa voz, e isso torna o processo de cantar e de descoberta da voz mais seguro e mais prazeroso, principalmente quando se tem um espaço necessário para se desenvolver com liberdade física e emocional. Lá atrás também eu falei que em vez de 3 pilares, no Cante Como Sempre Quis tem 4 pilares para a gente aprender a cantar. E o primeiro é a consciência corporal, que é o que a gente acabou de ver, e onde a gente trabalha essa consciência por meio de exercícios tanto vocais quanto corporais. É aqui que você descobre que o seu corpo tem partes e habilidades até então desconhecidas, mas que uma vez que você usar, eles vão te ajudar a ter a voz que você realmente deseja. Então aqui, por exemplo, a gente vê respiração, vocalizes, projeção de voz. É aqui que a gente resolve aquele agudo que é difícil de fazer, aquele finalzinho de frase que não sai por conta do ar, entre outros problemas técnicos que você possa estar enfrentando. Já na percepção auditiva, o nosso objetivo é você conseguir ouvir e tornar o seu ouvido um instrumento. É saber ouvir e entender a teoria na prática. Se você já ouviu um cantor ou uma cantora falando para a banda, olhando para a banda e falando assim, me dá um dó maior, e pensou, meu Deus do céu, como essa pessoa sabe que precisa de um dó maior, o que é um dó maior, ouvir um dó maior, saiba que é para isso que a percepção auditiva existe. Aqui eu oriento o processo de reconhecimento do som para que você possa ouvi-lo, saber o que você está ouvindo e por isso ter domínio da sua voz. O terceiro pilar é a alquimia da voz, que é onde você aprende a nomear
e elaborar as suas emoções por meio da arte, fazendo arte com elas. Aqui você aprende o potencial das emoções para que você possa desenvolver uma personalidade vocal e artística que permita o transbordar da sua voz. Então as emoções deixam de ser um problema, a vergonha da voz deixa de ser um problema e se torna um combustível para você. Com a alquimia da voz, você consegue levar os ganhos de aprender a cantar para outras áreas da sua vida, como por exemplo, seu trabalho, exposições públicas e até mesmo relacionamentos interpessoais. E por último, mas não menos importante, a gente tem o repertório, que é onde você aprende a cantar as músicas que você tanto deseja de um jeito leve, prático e divertido. E esses 4 pilares são vividos de maneira integrada dentro do meu curso online, respeitando o tempo e a disponibilidade de cada pessoa. Fazendo parte do Cante Como Sempre Quis, você vai receber por e-mail um acesso à área de membros e lá você já vai ver disponível a aula de boas-vindas, o módulo 1 com todas as aulas que tem dentro dele e o módulo 2 também com várias aulas que tem dentro dele, para você já poder colocar em prática tudo aquilo que a gente viu nessa aula de hoje. E como esse processo é para ser gostoso e sem cobranças, vai sendo liberado um módulo com as aulas por semana para você ir fazendo aos poucos e sentindo o passo a passo da sua evolução. E se você tiver qualquer dúvida durante o processo, você vai ter contato direto comigo dentro do grupo de alunos do Telegram. Ali você vai ter um ambiente seguro e livre de julgamentos para poder mandar todas as suas dúvidas, me mandar áudios, me mandar vídeos de você cantando para eu poder te corrigir, além de poder crescer e interagir com outras pessoas que também estão com o mesmo desejo de crescimento que você, como essas aqui. Particularmente se talvez você não se aceita 100%, você tem alguns bloqueios, né? A gente tem. Eu acho que tem um diferencial muito grande em fazer o curso com a Paula, porque ela traz toda a sua vida para o trabalho e, como eu falei, não é uma coisa da noite para o dia, mas é uma coisa que é natural. E eu sinto que em outras escolas eu não me sentia nem minimamente confortável, né? E com a Paula foi super natural. Se esse é seu objetivo, se você sonha em desenvolver essa parte musical muito além do que você com a sua autoimagem agora, né, conseguiria imaginar, eu acho que a Paula é um excelente caminho para você aceitar a sua própria grandeza mesmo. Eu acho que esse é o diferencial. Se você quer um curso transformador, que vai te tirar do lugar onde você está e te pôr em outro lugar, venha fazer o curso com a Paula. Porque é uma experiência que vai te levar a explorar novas possibilidades, novos caminhos e descobrir o que realmente move o artista dentro de você. Eu indico muito a Paula, realmente por essa individualização e toda essa parte de se conhecer através da arte e não só cantar por cantar, e sim cantar pra vida, né? E o Cante Como Sempre Quis tem 3 bônus muito importantes para você. Primeiro bônus: normalmente os cursos dão acesso por 1 ou 2 anos, mas como bônus o seu acesso ao curso vai ser vitalício com todas as atualizações que eu fizer no meio do caminho. O segundo bônus é uma aula individual comigo já no começo do seu processo, para que eu possa conhecer a sua voz e a gente traçar uma estratégia para você, já usando o conteúdo do curso. E o terceiro bônus são aulas em grupo no Zoom a cada 15 dias durante 4 meses, para tirar dúvidas e para aprofundar conteúdos que você e os seus colegas vão me pedindo para incluir no curso. Para efeito de comparação, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 12 aulas comigo durante 3 meses, uma aula por semana, tem um valor de R$2.000. Aqui no meu curso online você vai ter acesso vitalício a todo o conteúdo do curso, o grupo de alunos no Telegram, uma aula individual comigo e mais aulas quinzenais e em grupo comigo durante 4 meses por R$542 ou em até 12 de R$55 se você preferir parcelar.
E vale a pena eu te dizer e deixar bem explícito, o bônus de acesso vitalício não ficará disponível para sempre. Ele vai acabar em algum momento. E te digo mais, se você deixar passar essa oportunidade, sempre que você tiver até as tampas de trabalho, sem tempo para você, para sua voz, com aquele cansaço mental extremo, você vai lembrar do Cante Como Sempre Quis, vai lembrar que você poderia estar criando momentos bons para você junto comigo e com outras pessoas, desopilando de tudo isso e ainda realizando algo que você verdadeiramente deseja. Então, se você não quer viver com um desejo reprimido, chega mais que vai ser sucesso. Ah, e eu tava quase esquecendo. Você vai ter direito a 14 dias de garantia, 7 dias a mais do que o Código do Consumidor já te dá. Então, se você quer sentir esse prazer de cantar, de se realizar fazendo bem algo que você gosta, com segurança, qualidade técnica e liberdade artística, e além de tudo, cultivar um tempo para você sair muitas vezes dessa rotina doida que a vida impõe pra gente, eu quero te convidar para clicar no link do botão aqui abaixo e fazer parte do Cante Como Sempre Quis. Te vejo lá!